Então, nós vamos fazer uma aula sobre avaliação clínica e condutas na pneumonia. Poderia fazer uma aula tradicional, falando aí como toda aula expositiva o pessoal faz, começar falando de epidemiologia, né, o agente etiológico, o quadro clínico, diagnóstico, tratamento e complicações. Mas eu optei por fazer uma aula um pouquinho diferente, que ela possa até ser mais interativa, ou que pelo menos faça vocês pensarem um pouco mais e refletirem. Então, eu vou, com isso, tentar fazer com que vocês tenham uma avaliação e uma análise crítica para condutas racionais frente a um paciente com pneumonia, com quadro respiratório. Para conseguir isso, eu montei um caso clínico, né, bem demonstrado que o estudo baseado aí em vinhetas clínicas e até mesmo prova, né, com vinhetas clínicas, acaba sendo mais didático do que simplesmente mostrar a teoria. Bom, então o nosso paciente, o senhor João, ele é natural de Dracena, ele mora em Adamantina há 30 anos, ele é trabalhador rural, ele é casado há 35 anos, deixa eu só pegar o PowerPoint aqui. Então, ele é casado há 35 anos, tem uma parceria única, né? E tem 3 filhos. Mora com a esposa no sítio da família, ainda faz uso de forno, fogão a lenha na sua residência. Ele não tem deslocamentos recentes, nenhuma viagem nos últimos tempos. E fuma cigarro de palha, 1 a 2 cigarros por dia, isso já há 40 anos. E faz uso de aguardente, ou seja, cachaça, né? Hoje em dia tem o nome oficial da bebida cachaça, aguardente pode ser utilizado também, meia garrafa por final de semana. E ele desconhece se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes ou outra doença, porque ele nunca foi de ir ao médico. Né? Aqui, eu fiz questão de detalhar a identificação do paciente e na identificação já colocar algumas situações em relação à epidemiologia dele. Normalmente, esses antecedentes pessoais, vocês veem nos livros de semiologia para colocar no final da história. E na maioria dos estágios, os professores pedem para que vocês coloquem no final da história. Porém, o infectologista tem um hábito de colocar isso no início, porque a epidemiologia ajuda a pensar muito na provável doença do paciente. Né? Eu saber que ele mora no sítio, que ele não viajou recentemente, que ele fuma relativamente bastante, né? O cigarro de palha não é a mesma coisa que o cigarro de filtro, ele tem um potencial agressivo e bem maior, tanto pela quantidade de fumo que tem nele, como pela ausência de filtro. E ele, né, o uso da bebida alcoólica numa quantidade importante e não saber se tem alguma doença de base, tudo isso aqui faz pensar em algumas situações. Só fazer um alerta aqui, se alguém tiver alguma dúvida, me chama pelo áudio, porque na forma de apresentação eu não consigo ver o chat. Bom, aí quando alguém me conta essa história, vamos supor que nós estejamos lá na enfermaria e um de vocês vem e foi lá, conversou com o paciente, vem e me conta essa história. Aí eu pergunto do que esse paciente pode adoecer. Alguém consegue me dar algumas opiniões? Ele pode ter desenvolvido já uma hipertensão, né? Que ele desconhece, porque ele tem 58 anos e ele já fuma há muito tempo também e bebe. Ele tem 2 fatores de risco para a hipertensão. Ele pode ser hipertenso e não sabe, né? Alguma doença mais que ele poderia desenvolver?
Ele pode ter uma DPOC, professor, por conta do cigarro e pelo uso do forno a lenha? Exatamente, ele tem 2 fatores para DPOC, né? 2 fatores aí de risco importantes. Alguma doença a mais? Cirrose, por causa da bebida. Podemos ter cirrose hepática, né? Ou pelo menos uma hepatopatia crônica, sim. Câncer de esôfago, de pulmão. Exatamente, os vários tipos de câncer, né? Tanto do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, a gente não pode deixar de pensar aqui. É bastante possível. Então, fiquei muito feliz aí com a participação de vocês. E foram até além do que eu tinha colocado aqui, ó, muito bem. Doenças cerebrovasculares, doenças cardiopulmonares, neoplasias e doenças pulmonares, né, como o DPOC. Agora, na próxima, eu já vou acrescentar aqui doenças hepáticas, né, que tinha ficado de fora. Então, vamos pôr aqui o fígado. Só comentando também o que o Gia falou, professor, por ele fumar o cigarro de palha que não tem filtro, a probabilidade dele ter um câncer de boca ou no aparelho digestivo é maior, eu acho. Exatamente, ó, tem uma possibilidade. Doutor, também tem o fato dele fumar, dele estar exposto a esse fogão de lenha, mais o fator dele beber todos os dias e também tem uma gastrite, alguns problemas, porque a metabolização do álcool é no estômago, né? Uma gastrite, uma esofagite, né? Então, viu como é importante ter essas informações no começo da história, né? Imagina, eu conto toda a história clínica e tal, e lá no finalzinho eu passo essas informações. E aí, às vezes, muda todo o meu raciocínio, né? Então, antecedentes pessoais eu acho importante no começo. Não que vocês vão fazer isso de praxe, porque se fizerem, é possível que algum professor chame atenção e fale, olha, não é nesse momento, mas nas minhas atividades podem fazer assim, e para a vida eu acho que ajuda bastante. Alguém está querendo falar alguma coisa aí, né? Doutor, para fazer aquela conta de maços ano, acho que é maços ano, maços mês que ele fuma, no cigarro de palha multiplica por 6, alguma coisa assim, não é? Eu apanho com essa conta. Eu acho muito complicado até a interpretação do resultado. Então, por isso que eu acabo utilizando daquela forma, quantos cigarros a quanto tempo, né? Ainda mais aqui que no cigarro de palha não dá para a gente contar maço ano, né? Mas eu vou dar uma olhada e na próxima aula eu te esclareço isso. Mas eu sempre prefiro fazer dessa forma aqui. Quantos cigarros por dia, a quanto tempo? Acho que é uma informação, pelo menos para mim, fica mais sólida. Eu também acho que é mais fácil. Obrigado, doutor. Em relação à carga tabágica. Bom, aí ele procurou o atendimento na Santa Casa, procurou o atendimento lá no dia 19, pois se queixava de falta de ar. E aí ele refere ao plantonista, que vinha apresentando tosse há 3 dias, né? 3 dias antes do dia 19. Então, no dia 16. A princípio seca, que se tornou produtiva e passou a apresentar dispneia e febre no dia do atendimento, que foi o dia 19. Mas ele não foi de boa vontade, foi por pressão dos filhos que o fizeram procurar atendimento médico, então foi contrariado ao hospital. E chegando lá, o aluno, o residente que estava lá, foi examiná-lo. Indo direto aqui para o exame de tórax e abdômen, porque às vezes é a tendência que foi proposital, às vezes é a tendência
né, do plantonista e examinar direto o local da queixa. E até os pacientes estão acostumados com isso, porque eu vejo no consultório, o paciente está com uma lesão qualquer, e eu peço para ele deitar para examinar, aí ele fica assim, com aquela interrogação, né, na face. Eu vou, mas ele não vai examinar a área da lesão? Por que ele está examinando o meu pescoço, minha boca, meu tórax? Acho que o paciente está no consultório, a gente tem que fazer o exame clínico completo. Porque eventualmente a gente encontra até alguma lesão ali que não tem nenhuma relação com a queixa do paciente, mas foi a chance de descobrir. Então, e também não é a forma adequada aqui de começar falando do murmúrio. A gente tem que lembrar da expansibilidade estática, expansibilidade dinâmica, palpação, percussão e depois a ausculta. Bom, mas o residente ou aluno que estava lá falou assim, olha, tem um murmúrio vesicular abolido na base direita até o terço médio direito, com crepitação em demais áreas à direita. E tem também presença de crepitações em base esquerda, que era até esperado por todo esse uso de cigarro, né? Ele tem um ritmo cardíaco regular, com bulhas normofonéticas, sem sopros, sem cliques ou estalidos. E o abdômen dele não tem dor, não tem massa, nem visceromegalias, ausência de massas pulsáteis, isso é importante. Já vi situação em que o paciente passou por atendimento com uma dor abdominal, talvez não tenha sido palpado o abdômen, e deu Buscopan, alguma coisa, o paciente melhorou, foi embora. Isso era no período da tarde. E no período da noite, me internaram para internar o paciente, era um aneurisma de aorta. E aí depois da tomografia viu que era um aneurisma roto. E aí a cirurgia vascular assumiu o caso e foi para a cirurgia. Não sei ainda qual foi o desfecho. E se tivesse colocado a mão no abdômen, ia perceber uma massa palpável, pulsátil, e que talvez tivesse dado tempo de intervir antes de romper, né? Observar sempre se tem sopro no abdômen, né? Vou ver o que? Na aorta, nas renais e nas ilíacas, 3 locais que eu tenho que procurar sopro. E presença de ruídos hidroaéreos estavam normativos. Bom, os pulsos estavam finos, que a gente chama de pulsos filiformes. A pele fria, com cianose de extremidades, as unhas em vidro de relógio, né? Vocês me falaram que ele tinha a possibilidade de ter DPOC. O que significa essas unhas em vidro de relógio? É uma alteração na unha característico da pessoa que tem DPOC. Aí, se o exame de tórax aqui tivesse sido adequado, a pessoa, além de descrever expansibilidade, palpação, percussão, na inspeção já ia falar que possivelmente esse paciente teria um diâmetro anteroposterior do tórax aumentado, né, mostrando que tem um DPOC. Para vocês terem uma ideia do que é isso, na prática, o que significa esse diâmetro anteroposterior aumentado, numa situação, um cirurgião cardíaco operou uma pessoa conhecida minha e depois ele veio descrever como que foi a cirurgia. E o que chamou atenção, que ele falava em relação ao pulmão. Ele falou assim, olha, eu abri o tórax, fui lá, mexi no coração e tal. Na hora de eu fechar o tórax, imagina uma mala de viagem que você, na hora de voltar para casa, você tenta fechar a mala e não consegue.
né, na hora que vai estar tudo arrumadinho, na volta já está tudo expandido ali, você não consegue mais fechar a mala, tem que sentar em cima para fechar a mala. Ele falou, foi mais ou menos isso que aconteceu, eu não conseguia colocar o pulmão para dentro novamente. Foi muito difícil fechar o tórax, porque eu não conseguia pôr o pulmão novamente para dentro. Isso é um pulmão expandido, né? Tanto que quando faz um raio-x, a gente vê que a distância entre os arcos costais, ela é aumentada, tem uma retificação dos arcos costais, né? Ao invés das costelas estarem mais abaixadinhas assim, elas estão mais retas. Isso porque o pulmão está mais armado, está mais volumoso, tá? Então, isso a gente observa pelo diâmetro do tórax. Aí os filhos te perguntam, doutor, é grave? O que você responde? Eu, nessa situação, ainda, apesar dessa informação aqui, já me traz alguma preocupação, não conseguiria responder com certeza. Acho que ainda faltam informações para avaliar. Aí vem as informações que deveriam ter vindo no começo. A frequência cardíaca coincide com o pulso, né? Isso mostra que possivelmente não há uma arritmia, e ela está em 110 batimentos por minuto. A frequência respiratória ela está em 24 incursões por minuto, e a pressão está em 110 por 60. E aí? Você se preocupa com esse paciente? Não se preocupa com o paciente? Se preocupa relativamente? Ou fica muito preocupado? Agora quero a opinião de vocês. Ó, 30% de chance de acertar, hein? Claro que isso é uma percepção subjetiva. Alguém chuta aí? Todo paciente que a gente atende, a gente tem que ter essa ideia. Até coloquei as coresinhas aí do semáforo para ficar gravado. Tudo bem? Vou tranquilo com esse cara, só vou medicar e não vou ficar queimando muita preocupação com ele, ou vou ficar atento, ou vou ficar muito preocupado. Sem medo. Acho que tem que se preocupar relativamente, né, pelo contexto aí da história dele. E o exame físico não foi tão preocupante pelo pouco que tem também. Pelo menos relativamente, né? O que chama atenção no exame físico é isso aqui, ó. Taquicardia, taquipneia, hipotensão e pulsos filiformes. Isso significa que ele não está tendo uma perfusão adequada, né? Pulsos filiformes significa o intravascular está depletado, então não está enchendo os pulsos. E outras informações aqui, a pele já está apresentando frialdade e tem cianose, então ele tem dificuldade de perfusão. Mas você já foi para um caminho já mais ou menos certo, tem que pelo menos se preocupar relativamente. Eu, nesse caso, me preocuparia muito. Por quê? Vamos relembrar o quadro de resposta inflamatória sistêmica, ou a CIRS. Para quem não teve aula de sepse ainda, até há pouco tempo, esse quadro aqui tem os conceitos que preenchiam a definição de sepse. A sepse é infecção mais 2 critérios de CIRS. Temperatura maior do que 38 ou menor do que 36, frequência cardíaca maior do que 90, e esqueci de falar, ele estava febril. Então, a frequência... Então, ele tinha temperatura, ele tinha frequência
cardíaca elevada, frequência respiratória maior do que 20. E ele também tinha, né? E se eu tiver uma gasometria, eu vou ver lá na gasometria, um dos parâmetros é a pressão parcial de CO2, né? No caso dele, a gente não tem. E se tiver um hemograma, a contagem de células brancas maior do que 12.000 ou menor do que 4, e com mais de 10% de formas imaturas. Isso a gente vai ver mais para frente. Ah, professor, mas tem uma definição nova de sepse, em que a gente tem uma triagem rápida para sepse, que é o Quick-SOFA. O Quick-SOFA ele avalia a frequência respiratória, a alteração do estado mental e a pressão sistólica. Então, frequência respiratória maior que 22, algum quadro de confusão mental e pressão sistólica menor do que 100. Eu não sei onde está o slide, sumiu o slide aqui que eu falava que o paciente ele estava contactuante, né, consciente, ele sabia a data, mas ele não identificava o local onde ele estava. Então ele tinha um déficit neurológico aí de confusão mental. Ou seja, ele tinha 2 critérios do Quick-SOFA que acaba triando para sepse também. Então, usando tanto o critério antigo, que é de uma instituição que chama ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse, como esse, que é um critério que foi publicado há uns 2 anos no Jornal da Academia de Medicina Interna Americana, o JAMA, ele mostra que o paciente tem critérios de sepse. Mas tem algum outro meio para eu estratificar o paciente? O que eu vou fazer com esse paciente? Vou dar antibiótico, mandar para casa, vou internar na enfermaria ou vou internar na UTI? Existe esse critério importantíssimo aqui, o critério de Kirby. E que mais recentemente ele ganhou esse 65 aqui, que representa a idade, que a idade soma mais um pontinho. Então, o Kirby é o C de confusão, o U de ureia, o R de frequência respiratória e o B de pressão, né, pressão blood pressure, né, pressão arterial. E o 65 da idade acima de 65. Esse paciente ele tem confusão mental. Nós vamos ver que ele tem, mais para frente, uma ureia elevada. E a pressão ainda não está batendo aqui no 9/6. Mas ele já tem também uma idade elevada, né? Eu ficaria com esse paciente aqui, eu não me lembro exatamente aqui, deixa eu só voltar para ver que idade que eu tinha colocado aqui para ele. Ah, não pus a idade, né? 58, doutor. Ah, 58, tá. Então a gente vai ter 2 pontos no Kirby, né? A frequência respiratória ainda não está em 30, está 24, mas ele tem confusão, ele tem ureia aumentada. Como que a gente faz isso? Paciente com 0 a 1 ponto, eu vou tratar externamente. Paciente com 2 pontos, eu vou internar. E paciente com 3 pontos ou mais, eu vou tratar na UTI. Porém, tem outros critérios aí, que esse paciente está em sepse. Sepse dá para tratar na enfermaria, mas dependendo da enfermaria, se for uma enfermaria que não é muito cuidadosa, convém levar para UTI. Então, independente do diagnóstico, não sei ainda o que esse paciente tem, nós sabemos que esse paciente apresenta critérios de sepse. Vamos tentar fazer o diagnóstico então.
Eu costumo utilizar essa estratégia aqui que se chama hierarquia de diagnósticos. Aqui nós temos um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico anatômico e um diagnóstico etiológico. O diagnóstico sindrômico, ele significa os sintomas do paciente, os principais sintomas. Então, nós temos aqui que para esse paciente, nós temos uma dispneia e febre. Então, eu poderia colocar só dispneia, mas a dispneia fica muito amplo, tem tanta alteração que pode provocar dispneia que deixa a gente meio sem recursos para sair do labirinto do diagnóstico. Quando eu acrescento duas informações importantes, uma dispneia febril, opa, isso aqui já tria bastante coisa e me afasta outros problemas. O diagnóstico anatômico. Qual provável órgão ou sistema está comprometido? Aqui, já deixei pronto, mas não sei se vocês concordam comigo. Sistema respiratório seria o órgão ou o sistema comprometido? Concordo. Se não tivesse a febre, poderia ser, por exemplo, sistema cardiovascular. Mas com a febre, a gente já, né, poderia, no sistema cardiovascular pensaria numa insuficiência cardíaca, mas como tem a febre, a gente afasta essa possibilidade. E aí a gente vai para o diagnóstico etiológico. E no sistema respiratório, provavelmente, o órgão acometido é o pulmão, né? Não é via aérea superior, não é traqueia, né? Brônquio, aparentemente é pulmão. E o diagnóstico etiológico? Vou pensar, no primeiro momento, numa pneumonia adquirida na comunidade, pela história e pelo exame físico. Mas eu preciso sempre, toda vez que eu penso num diagnóstico para um paciente, ter pelo menos 2 diagnósticos diferenciais. Um deles seria a neoplasia de pulmão, que descompensou, em algum momento aí avançou, e ele começou a ter sintomas. Talvez, como ele fica escondendo o sintoma e não procura médico, esse sintoma já fosse há mais tempo e é só o avançar de uma neoplasia de pulmão. Tem que pensar nisso. Ou uma síndrome respiratória aguda grave. Hoje está na moda esse termo aí por conta do Covid, né? Poderia ser um Covid? Teoricamente sim. Poderia ser uma influenza H1N1? Teoricamente sim. Então tem que pensar aqui nessas possibilidades. Bom, exames complementares. Vamos lá, vocês têm direito a alguns exames. Então, hemoglobina de 15, hematócrito de 41. Né? Vocês ainda não sabem, talvez, valor de referência, mas antecipo que isso aqui está elevado. Elevado, acredito que por 2 motivos. Primeiro, porque ele é tabagista e o tabagista tem uma policitemia, né? Então a gente vai ter um aumento de hemoglobina e com aumento de hemoglobina a gente vai perceber um sangue mais concentrado, há uma hemoconcentração. E os leucócitos, ele tem 14.000, com 1% de mielócito, 3% de meta, 7% de bastonetes e 80% de segmentado, ou seja, ele tem uma neutrofilia importante. Tudo isso aqui é neutrófilo, né? Tem 80, 90, 91% de neutrófilos. Tem linfócito só 10%, monócito 1%. Ele tem uma linfopenia e tem uma plaquetopenia, 100.000 plaquetas. Então, alguns termos que tanto estudante, residente, médico tem o hábito de usar.
é um hemograma infeccioso, ou é um hemograma com desvio à esquerda. Mas o que é a maneira mais correta, e, vamos dizer assim, mais elegante aí de falar? É um hemograma com uma leucocitose, apresentando uma neutrofilia com bastonetose importante, e plaquetopenia. Então, isso aqui já explica bem o hemograma sem eu precisar descrever por números. E ele apresenta já uma insuficiência renal, né? Agora ele completa os quadros, os sinais de Sears, né? Vamos voltar aqui, ó. Célula branca maior do que 12.000, ele tem, ou 10% de formas imaturas, né? Formas jovens são bastonetes, mielócitos, metamielócitos. E aí... Professor, e agora dá para ficar bem preocupado. Isso, então. Fica mais no médio, né? Agora acendeu a luz vermelha, né? Agora a gente fica muito preocupado. Apesar do Kirby estratificar para enfermaria, mas a gente tem outras informações além do Kirby que me dão dica, ó, talvez seja bom pôr esse cara na UTI, ele está fazendo insuficiência renal, ele está em sepse, né? Vamos lembrar que esses instrumentos de avaliação são só uma orientação, né? Mas a decisão é quando você associa todas as informações. E aí a gente vê aqui um raio-x que tem o quê? Uma área homogênea na base, com um preenchimento aqui mais heterogêneo, um pouco mais para cima. Por isso que a ausculta é abolida nessa região e tem crepitações aqui para cima. E nós vemos um pouco de crepitações no lado esquerdo também. O único que faltou aqui, vou fazer uma autocrítica, ou esse raio-x foi tirado com o paciente inspirado, ou melhor, expirado, né? A hora que ele soltou o ar, as costelas abaixaram, e como é um raio-x que eu peguei de internet, eu não prestei atenção, que não era um raio-x de um DPOC. Né? Segunda possibilidade é a mais provável. A gente teria que ter o espaço intercostal maior, a gente teria que ter uma retificação desses arcos costais aqui. Né? Mas, enfim, ele tem essa área homogênea, com ausculta abolida, e essa área heterogênea com crepitação. O que a gente vai ter aqui, então? Se a ausculta está abolida, é porque tem algo se interpondo entre o parênquima pulmonar e a parede torácica. E o que se interpõe normalmente entre essas duas estruturas? Numa situação infecciosa, o mais comum aqui é líquido, né? Então, isso aqui é um raio-x de derrame pleural. Temos aqui também, ó, a parábola que identifica com mais facilidade o derrame pleural, né? Então, o espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral está preenchido com líquido. Por isso que eu coloco o esteto aqui e não consigo ouvir o murmúrio vesicular. E quando eu fizer a percussão, eu vou perceber que aqui está maciço, submaciço. E na palpação eu não vou perceber o frêmito tóraco-vocal, porque a vibração do pulmão não vai passar com facilidade aqui. Mas ele começou assim? Não.
Bom, daqui a pouco eu vou mostrar o raio-x que era anterior. E ele tem, então, com esses dados que a gente levantou, realmente era uma pneumonia adquirida na comunidade com um derrame pleural. Mas ele começou assim? Não, eu tenho lá acesso a um raio-x anterior que começou só com uma consolidação na base direita, né? Aqui nós temos uma pneumonia que depois, então, evoluiu para uma pneumonia com derrame pleural. E aí, temos que tratar esse paciente. Para tratar, eu tenho que saber qual o provável agente etiológico. Porque não adianta eu sair chutando antibiótico. Na grande maioria dos casos, o Streptococcus pneumoniae é o causador da pneumonia. Tem algumas situações específicas que nós vamos ver aqui na sequência que outros agentes ganham importância, mas o Streptococcus pneumoniae é sempre aí o mais prevalente. E aí você vai me falar, professor, mas ele é etilista, isso muda um pouco a possibilidade de ter, acrescenta a possibilidade de ter outro agente etiológico? Aí eu vou falar para você, então pense também em anaeróbios. Por quê? O paciente etilista, às vezes ele toma lá uma quantidade importante, passa a ter uma perda do reflexo da tosse no momento que ele está mais sob efeito do álcool e acaba aspirando para vias aéreas, engasgando, aspirando conteúdo da cavidade oral para a via aérea. Então, o conteúdo do trato digestivo vai para a via oral, além de vômitos, pequenos refluxos, que podem levar à aspiração de conteúdo de via aérea. E, normalmente, as bactérias que estão nesses conteúdos são os anaeróbios. A bactéria que mais tem na boca é anaeróbio. Para quem ainda não percebeu, nossa boca é um dos órgãos mais infectados do organismo, né? Aí para quem for sair da quarentena louco para sair beijando, lembra disso. Bom, aí alguém fala, professor, mas você esqueceu, ele é DPOC. E aí? Bom, aí alguns agentes ganham importância no DPOC. Hemófilos influenza, Moraxella, Streptococcus pneumoniae e a Legionella. Então, temos que lembrar desses agentes aqui no momento de tratar. E a questão da aspiração. Vamos fazer aí um avanço no tempo e imaginar que daqui a um tempo esse paciente vai ter um AVC, a chance é muito grande. Os dois principais fatores de risco para AVC são diabetes e hipertensão. Acrescenta aí um terceiro, que é o uso de bebida alcoólica. Então ele pode ter um AVC, ter que usar a sonda nasogástrica, ficar acamado, e aí também aumenta a possibilidade de refluxo, porque ele vai ter disfagia, ou se tiver sonda, aí o esfíncter superior e o esfíncter inferior de esôfago ficam abertos, e vai ter refluxo de conteúdo gástrico, aumenta a possibilidade de anaeróbios. Mas eu ouvi falar de pneumonia atípica ou bactéria atípica. Na verdade, o termo pneumonia atípica não se usa mais. A gente usa pneumonia por bactéria atípica. Alguém tem alguma ideia do que é bactéria atípica? Então vamos lá, vamos ajudar vocês. É a bactéria que não tem parede celular. Bactéria com ausência de parede celular. Essas são as bactérias atípicas. Então nós temos lá Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci e Mycoplasma pneumoniae.
Só lembrar aqui, ó, a Chlamydophila psittaci, contar uma historinha que vocês vão lembrar qual é a importância dela. Todo mundo tem... muita gente está criando calopsita, né? E aí existe um certo risco. Numa discussão aí na minha vida de aluno residente, um professor que era bastante brincalhão foi apresentar um caso clínico e colocou lá que o paciente que tinha um quadro pulmonar, ele tinha um papagaio em casa. E todos os animais de bico curvo, eles têm uma possibilidade de serem colonizados por Chlamydophila psittaci. E aí os seus donos podem desenvolver um quadro pneumônico, uma pneumonia que se chama psittacose, que é a pneumonia por esse agente. E aí, no fim do quadro, da discussão toda, o diagnóstico do paciente não tinha nenhuma relação com isso. E aí o pessoal, claro, perguntou, falou, professor, mas e o papagaio? Eu falei, não, o papagaio era só para confundir. Então, muitas vezes a epidemiologia nos ajuda, vez ou outra acaba atrapalhando. Bom, e esse paciente ele está tendo agora, em pleno inverno, né, um quadro respiratório. Pode ser que ele tenha tido uma gripe, um quadro de influenza antes. Se ele contar que teve uma influenza antes, aí eu tenho 2 agentes importantes, Streptopneumoniae e Staphylo aureus. Aqui eu copiei algumas telas, né, dar os créditos aqui para o Sanford, que é o guia de antibiótico que a gente usa com muita segurança, porque para algum autor fazer parte do Sanford, ele não pode ter vínculo nenhum com a indústria farmacêutica, então é um livro absolutamente idôneo. E aí ele fala, então, ó, paciente que não tem comorbidade, principais agentes, Streptopneumoniae e patógenos atípicos. E aí aquelas bactérias que eu tinha falado, Chlamydophila pneumoniae, psittaci, acrescenta aqui Legionella e Mycoplasma pneumoniae. E também pneumonia por vírus. Pacientes que têm algumas comorbidades, pode ter alcoolismo, né, ou etilismo, o Streptopneumoniae continua sendo importante, o Haemophilus influenzae, e lembrar dos anaeróbios, né, numa outra página ele vai colocar anaeróbio. Paciente portador de DPOC, Haemophilus, Moraxella e pneumococo. Quando a gente fala pneumococo, está se referindo a Streptopneumoniae. Paciente que teve uma aspiração de conteúdo de cavidade oral. Vou pensar na flora oral e também no Streptopneumoniae. Então, conforme eu falei, olha, ele está presente em todas, é o principal agente de pneumonia. Nós estávamos aqui no pós-aspiração. Pós-obstrução de brônquio, se tiver lá uma telectasia por obstrução de brônquio, por exemplo, anaeróbios e Streptopneumoniae. No pós-influenza, a gente vai ter Streptopneumoniae e Staphylo aureus, isso aqui é muito importante no pós-influenza. No paciente neutropênico, febril, né, um hospedeiro imunocomprometido, Pseudomonas passa a ganhar importância. E no usuário de droga injetável, o Staphylo aureus passa a ganhar importância, porque vai romper barreira da pele frequentemente para fazer injeção de droga, e na pele é onde vive o Staphylo aureus. E aí a gente pode ter Staphylo aureus resistente à meticilina, esse termo aqui que a gente chama de MARSA, ou no Brasil mais comum, o ORSA, significa Staphylo aureus meticilino resistente, ou ORSA é oxacilina resistente Staphylo aureus. E o MASA é Staphylo aureus meticilina sensível Staphylo aureus, ou OSSA,
que é o oxacilina sensível Staphylo aureus. A oxacilina ou meticilina é a nota de corte para eu saber quais antibióticos eu posso usar para tratar um Staphylo aureus. Se é sensível a meticilina ou oxacilina, eu vou ter muitas opções, como, por exemplo, até cefalosporina de primeira geração, oxacilina. Se eu não tiver, aí muitas vezes eu vou ter que usar vancomicina, tecoplamina, medicações que são direcionadas para Staphylo resistente. Aqui ele acaba repetindo, o único que muda aqui é que no etilismo ele acrescenta os anaeróbios e coliformes. Tá. E no pós-influenza, né, ele fala aqui do estrepto e do Staphylo. Lembrando que pode ter concomitante ou pós-influenza. A gente pode ter uma pneumonia concomitante com influenza ou pós. Então, num paciente com um quadro suspeito de H1N1, que está fazendo uma pneumopatia grave, que está desaturando, está indo mal, eu, além de tratar o influenza com o oseltamivir, que é comercialmente reconhecido como Tamiflu, eu vou ter que tratar também pneumococo e vou ter que tratar o Staphylococcus. Então, às vezes eu faço uma associação de oseltamivir para influenza, ceftriaxone para pneumococo, azitromicina para os atípicos e oxacilina para o Staphylo, para tentar recuperar, salvar a vida aí desse paciente. Bom, que cuidados eu tenho que fazer com esse paciente então? Já sei como que é o quadro clínico, já conhecemos aí o nosso paciente, que ele está num quadro grave, e aí ficou na mão de vocês de cuidar. O que você vai fazer? Primeira coisa, lembrar, toda infecção sistêmica tem que colher cultura. E a chance de eu encontrar a bactéria causadora dessa pneumonia é maior dela ser encontrada no sangue do que na secreção respiratória. A não ser que eu fizesse uma coleta de secreção respiratória por broncoscopia com escova protegida. O que é isso? Desce com o broncoscópio até no pulmão, joga um pouquinho de soro fisiológico, aspira e sobe o broncoscópio, né? Retira o broncoscópio. Só que na hora que o broncoscópio vai subindo, ele vai tocando na parede das vias aéreas, e isso pode contaminar com eventuais bactérias que estejam ali colonizando e colonizando até cavidade oral. Então, existe uma prática que é broncoscopia com escova protegida. Tem lá um dispositivo que protege a escova para ela não tocar em nada, aí dá para colher com segurança uma cultura de secreção respiratória. Mas, se não é dessa forma, a maior possibilidade de eu encontrar o agente causador de uma bactéria, de uma pneumonia, é na cultura de sangue. Tenho que iniciar antibiótico o mais rápido possível. Nesse paciente que tem hipotensão, taquicardia, taquipneia, ele está instável hemodinamicamente, eu tenho que iniciar reposição volêmica. Então, aí, de preferência, soro fisiológico em grandes volumes, para tentar melhorar. Se depois de 1 hora fazendo uma reposição adequada, o paciente não melhorou a hipotensão, não melhorou a saturação, não teve diurese, eu vou dizer que esse paciente está em choque séptico. Hoje em dia entra mais um dado aí para diagnosticar choque séptico, que é a dosagem de lactato. Se o lactato estiver elevado, corrobora para o diagnóstico de choque séptico. Por que lactato? Lactato é um produto do metabolismo anaeróbio e como está tendo dificuldade de perfusão, parte das células dele
estão trabalhando com pouco oxigênio e então temos aí um metabolismo anaeróbio e aumento de lactato. Tenho que fazer controle de temperatura, não posso deixar esse cara fazendo febre nem hipotermia. E controle de glicemia. Todo quadro de infecção eu tenho que controlar a glicemia, isso é bastante importante, né? Não deixar de fazer nem hipoglicemia, nem hiperglicemia. Então eu tenho que deixar um controle de avaliação de glicemia capilar, né, conhecida como destro, determinar de quanto em quanto tempo vai ser necessário para esse paciente, e uma correção, né, deixo prescrito, ou a cada dosagem avisa o plantonista e faz a correção da glicemia. Atenção, não adianta ficar deixando glicemia para colher, tem lugar que coloca assim, glicemia de 6 em 6 horas, e aí acaba caindo bem depois das refeições, não ajuda, né? Tem um documentozinho aí de alguns hospitais importantes que coloca assim, olha, dose antes das refeições, e só à noite, para não ficar um intervalo muito grande, dose antes de dormir. Então, o que eu coloco na minha prescrição? O destro, né, que é a glicemia capilar, às 6 da manhã, às 11, às 17 e às 22. Então, a gente vai ter os períodos de maior intervalo entre as refeições e antes dele dormir, para não ficar muito tempo, não ter risco de fazer uma hipo ou hiperglicemia entre o horário do jantar e o período da manhã. Bom, e o que mais que eu vou fazer? Vou fazer uma dosagem de alguns exames que vão nos ajudar a fazer o SOFA. Por que o SOFA? O que é isso? O SOFA é um score de avaliação de falência de órgãos que pode nos ajudar a completar o diagnóstico de sepse. A sepse caracteriza por elevação de 2 pontos no critério de SOFA. Então, nosso paciente aqui, vamos supor que ele tivesse, isso aqui é o paciente que colheu uma gasometria. A P de O2 é um dos valores que vem na gasometria. A F de O2 é a fração inspirada de oxigênio. Se eu faço a divisão de um pelo outro e deu maior do que 400, é porque está tudo bem, não dá nenhum ponto no SOFA. Se dá menor do que 400, soma um ponto, menor do que 300, soma um ponto, menor do que 200, somam 3, e menor do que 100, somam 4. Por que esse valor vai diminuindo? Porque conforme o paciente vai se agravando, eu tenho que aumentar a fração inspirada de oxigênio. O habitual em ar ambiente é 22%, mas se o paciente está no respirador ou está usando uma máscara em que eu tenho que, nessa máscara, ir oferecendo mais oxigênio, eu consigo controlar a fração inspirada de oxigênio. Aí tem um tipo de máscara que chama máscara de Venturi, que dá para a gente controlar a porcentagem. Eu consigo ir fazendo essa relação. Então, quanto mais eu tenho que oferecer oxigênio, né, o denominador, menor vai ficando esse resultado. Avaliação de coagulação. As plaquetas. Plaqueta 150 mil, tudo bem. Menor que 150, soma um ponto. Menor do que 100, somam 2 pontos e assim por diante. Ah, mas esse cara já bebe pra caramba, toma meia garrafa de pinga por final de semana. Será que ele já não é hepatopata crônico e por isso ele tem uma plaquetopenia? Pode ser. Se eu tiver, por exemplo, essa informação antes, encontro lá no sistema, ou a família me traz um hemograma que ele já tem 100 mil plaquetas, então não vai somar ponto. Eu tenho que ter não 2 pontos no score do paciente, mas somar 2 pontos aquilo que ele já tinha. Então, se ele já tinha 2 pontos, porque ele já tinha uma plaquetopenia aqui, né, uma plaquetopenia até que importante,
Então, eu vou considerar que ele está em sepsis se ele chegar a 4 pontos no SOFA. Na avaliação hepática, eu vou dosar pelas bilirrubinas. Avaliação cardiovascular pela pressão arterial média. Avaliação do sistema nervoso central pela escala de Glasgow. Nosso paciente lá, ele tinha um Glasgow 13 e 14, porque ele tinha confusão mental. E avaliação renal pela creatinina. Lá, entre 2 e 3,4, 2 pontos. Então, já vemos que ele tem 2 pontos aqui, mais um ponto aqui, 3 pontos. Ou posso dosar isso também pelo débito urinário. Menor do que 500 ml em 24 horas, 3 pontos. Menor do que 200, 4 pontos. Então, aí a necessidade da hidratação importante. Eu tinha uma suspeita de que ele estava em sepse, aí com calma eu colhi os outros exames e confirmei que realmente ele tem pelo menos 2 pontos, ou acréscimo de 2 pontos no SOFA, então fechou o diagnóstico de sepse. E aí eu vou escolher antibiótico. Mais uma vez utilizei aqui o Sanford, pela credibilidade e pela atualização do Sanford. Então ele mostra aqui que nós vamos utilizar ceftriaxone, de preferência 2 gramas a cada 24 horas. Tem muita gente que usa ceftriaxone 1 grama de 12 em 12, não é o correto. Nem o Sanford indica isso, nem a bula do ceftriaxone indica isso. Ceftriaxone é uma cefalosporina de 3ª geração. Vai ser ativo lá contra o pneumococo. E a azitromicina, né? Eu vou somar a azitromicina 500 mg a cada 24 horas, para fazer a cobertura de quem? Dos atípicos. Mas tem uma saída que eu posso juntar tudo a cobertura em um só. Por exemplo, levofloxacino. Levofloxacino, ele só não é recomendado como monoterapia em pneumonia adquirida na comunidade grave. Mas se não for grave, eu posso utilizar levofloxacino. Lembrar que os comprimidos habitualmente de levo são de 500 mg e o frasco de levo é de 500. Eu tenho que prescrever 1,5 frasco, 750. Numa pneumonia adquirida na comunidade grave, eu vou usar um beta-lactâmico. Lembrar que o beta-lactâmico são as penicilinas e cefalosporinas, mais um macrolídeo. Ou um beta-lactâmico mais uma fluoroquinolona. Então, aí eu posso usar, por exemplo, ceftriaxone mais levofloxacino. Uso rotineiro de corticoide não é recomendado. Vou usar se ele tiver uma exacerbação do DPOC, aí eu utilizo, senão não recomendo. Tinha um professor que falava assim, corticoide a gente usa por via oral, via nasal, via tópica, via retal e por via das dúvidas. Na verdade, eu não usaria tanto por via das dúvidas. Deixaria mais onde é bem recomendado. Os regimes alternativos, fala aqui da ceftarolina, é uma outra cefalosporina, mas que a gente não tem tanto acesso. Moxifloxacino, que é uma quinolona respiratória também, que tem a diferença de ter cobertura para anaeróbios. Ampicilina, subactam, enfim, são antibióticos de amplo espectro que eu só vou usar se o meu primeiro esquema lá não estiver dando certo. E aqui o mais importante, tempo de tratamento. Vocês vão ver com frequência em enfermaria, cara tratando pneumonia por 10 dias, 11 dias, 15 dias, tratar por 5 a 7 dias. Mas você tá louco, Rodrigo? Não sou eu que estou dizendo isso. É um artigo do New England lá de 2014 que já dizia que eu posso tratar de 5 a 7 dias. Alguns dados emergentes sugerem que
de 3 a 5 dias seria suficiente, teria eficácia. Mas, enquanto não tem uma boa comprovação, vou tratando de 5 a 7 dias. Aqui alguns artigos que defendem o curso mais curto de tratamento para adultos e para criança, e aqui uma revisão recente, então não é só lá 2014, tem uma revisão recente aqui do Clinical Infectious Disease, falando sobre tratar por pequeno tempo. Antibiótico, eu tenho que dar pelo menos dentro das primeiras 6 horas de atendimento. Não adianta pôr lá na prescrição, ceftriaxone 2 gramas uma vez ao dia, azitromicina 2 gramas uma vez ao dia. Isso vai lá para a equipe de enfermagem, eles vão colocar muitas vezes no horário padrão, que é amanhã às 10 da manhã. Não, eu tenho que pôr 2 gramas EV uma vez ao dia e agora, iniciar já. Se o paciente está na sala de emergência, ou seja, se ele está mal, está instável, a primeira dose deve ser dada ainda na sala de emergência. Tá? Bom, e quando que eu posso descontinuar, ou seja, tirar o antibiótico? Eu posso tirar depois de 5 dias, se o paciente está afebril a 48 horas. Você tem certeza? Tenho, porque o JAMA está falando para mim, ó, pode tirar, né? E coloca mais alguns detalhes. Se ele estiver sem febre, se a pressão sistólica não estiver menor do que 90, se o batimento cardíaco não estiver maior do que 100, e se a frequência respiratória não estiver maior do que 24. E se ele estiver saturando mais do que 90. Com 5 dias posso tirar o antibiótico, ele vai estar curado. Mas se eu escolhi esse caminho para tratar, se eu escolhi esses antibióticos, eu tenho que saber por quê. Vamos lá. Eu falei para vocês que o Streptococcus pneumoniae é um principal agente. Então, vamos ver o ceftriaxone. Ele não é uma droga para estáfilo, né? Aqui a gente vê, ó, estáfilo marsa, estafilocoagulase negativa, estáfilo epidermidis, tudo sem ação. Mas a hora que a gente chega no estrepto, está agindo, e o streptopneumoniae está sensível ao ceftriaxone. Normalmente pode haver resistência? Pode, mas eu vou considerar a princípio que ele é sensível. O que é isso aqui? Células com deficiência de parede. Eu acho bacana alguns termos do inglês que já explica, não tem que ficar falando o que é atípico. Já está falando aqui, célula com deficiência de parede. Quais os principais? Né? Lembra lá da clamidofila? Micoplasma, mas aqui é mais infecção genital, Mycoplasma pneumoniae, sim. E vamos lá ver. Olha, os atípicos, eles são sensíveis à azitromicina. Então, agora deu para entender por que eu uso ceftriaxone com azitromicina. Deixa eu ver se essa captura de tela pegou as penicilinas. Poderia usar amoxicilina? Sim. Poderia. Aqui em Marília, a gente vê lá na Santa Casa, eles têm a opção da amoxicilina injetável, ao invés do ceftriaxone. O que é bom que preserva a sensibilidade do ceftriaxone. Tá? Então, poderia dar amoxicilina ao invés do ceftriaxone. O ceftriaxone é um indutor de resistência muito grande. A minha chefe na residência, ela brincava que ceftriaxone só deveria ser prescrito sob mandado de segurança, justamente para evitar a resistência bacteriana. Bom, vimos aqui então os atípicos.
mas se o paciente fez uma aspiração de conteúdo de via aérea, temos aqui, então, os anaeróbicos. E os principais anaeróbicos são os peptostreptococos. Isso aqui é o que está na boca. E a amoxicilina, além de ter aquela cobertura para o ceftriaxone, ela cobre peptostreptococos. Muitas vezes a gente completa o tratamento de uma pneumonia aspirativa em casa dando amoxicilina, ou até mesmo um abscesso pulmonar, porque o tempo de tratamento de abscesso é muito grande. Então, para não manter o paciente internado, a gente completa com amoxicilina ou amoxicilina associada a clavulanato. O que é o clavulanato nessa associação? É um inibidor de beta-lactamase. A beta-lactamase é uma enzima que quebra o anel beta-lactâmico do antibiótico. Uma enzima que a proteína produz para quebrar o anel lactâmico, beta-lactâmico do antibiótico. Então, algumas drogas têm inibidores de beta-lactamase, por exemplo, amoxicilina com clavulanato, ampicilina com Subactam, né? O Subactam é o inibidor de beta-lactamase. Piperacilina com Tazobactam é o inibidor o Tazobactam é o inibidor de beta-lactamase. Agora nós já temos as cefalosporinas também com inibidor de beta-lactamase. Ainda falando em anaeróbio, temos uma pneumonia mais importante, aspirativa. Vejam, aqui é um grupo de antibióticos que se chama lincosamidas. As lincosamidas, elas são bastante eficazes contra os anaeróbios, tá? Exceto aí para o Clostridium difficile, que ela não tem ação. Aliás, o uso da clindamicina é até um fator de risco para a pessoa desenvolver infecção pelo Clostridium. Mas os outros anaeróbios, tranquilo, clindamicina é uma boa opção, assim como o metronidazol. Eu acho que era isso que eu tinha a falar para vocês. Tá bom? Podemos encerrar por aqui, né?